Olá, chicos, que tal estão? Eu espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é uma revisão de todos os conteúdos que nós vimos neste terceiro bimestre. É uma revisão para a prova de vocês bimestral, certo? Para a próxima prova bimestral de vocês. Então, eu fiz essa revisão da seguinte forma. Coloquei um resumo da explicação de cada tópico, certo? De cada tema. E trouxe também a questão da atividade de revisão corrigida. E assim a gente vai rever aqui tudo que foi estudado. Então vamos lá. Bom, primeiro tema são os comparativos. Temos aí os comparativos de inferioridade, superioridade e igualdade. Então, para formar o comparativo de inferioridade, se utiliza a seguinte estrutura: menos, mais adjetivo ou substantivo, mais que. Então, essa é a primeira comparação que nós estudamos, que foi o comparativo de inferioridade. E, nesse caso, podemos fazer esse comparativo com essa seguinte estrutura, com essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela. Para formar o comparativo de superioridade, se utiliza a seguinte estrutura: mais adjetivo ou substantivo, mais que. Então, essa é uma forma, né, de você formar, de você ter aí um comparativo de superioridade. E para formar o comparativo de igualdade, se utiliza a seguinte estrutura. Aqui nesse caso são duas estruturas possíveis, tá? Tan mais adjetivo mais como, ou tanto, tantas, tantos, tantas mais substantivo mais como. A diferença é que nas estruturas anteriores, nós vimos que o menos ou mais, ele é somado com adjetivo mais substantivo. Nesse exemplo aqui do comparativo de igualdade, com o caso do adjetivo, nós temos tan mais adjetivo. No caso tan, ele não sofre variação. Mas quando eu vou fazer esse comparativo de igualdade com substantivo, eu vou aí ter uma variação do tanto, de acordo com o gênero e o número do substantivo. Então, pode ser tanto, tantos, tanta, tantas. Ok? Então, foi isso que a gente viu. Lembrando que é um resumo bem breve. E uma das questões da atividade de revisão de vocês é essa. Ela pede assim: complete as comparações de igualdade com os adjetivos do requadro. Então, nós temos aqui alguns adjetivos. E com esses adjetivos, eles querem que vocês completem as frases formando comparações de igualdade. Certo? Nesse caso aqui, ele quis só de igualdade. Mas, enfim, vamos ver aqui como é que vai ser essa formação, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira um exemplo. El italiano é tão fácil como ou igual de fácil que o espanhol. Então, aqui ele mostrou duas possibilidades, certo? Lembrando que nós estudamos possibilidades, mas podem existir outras mais. Então, aqui ele usou tão fácil como ou igual de fácil que. 2. Um coche não é tão rápido como um avião. Então, o rápido aqui no caso para fazer a comparação entre o carro e o avião. Comparativo de igualdade na 3. Um gorila não é tão alto como uma girafa. Então, comparando aqui a altura, um gorila não é tão alto como uma girafa. 4. Um urso e um gorila são igual de fortes, ou seja, um urso e um gorila são igual de fortes. Quinta, el café de Brasil es tan bueno como el de México. E aí nós temos café do Brasil é tão bom como o do México. 6. El teatro es tan entretenido como el cine. Ou seja, o teatro é tão divertido, tão divertido como el cine, certo? 7. El esqui no es tan peligroso como el alpinismo. E 8º, el tabaco e o álcool são igual de malos, ou seja, o fumo e o álcool são igual de maus, né, de ruins. Então, nós temos aqui, nessa atividade, ele só pede comparativo de igualdade, mas, por exemplo, eu pedi para vocês formar um comparativo de superioridade com a segunda. Nós vamos utilizar aquela estrutura do mais adjetivo, mais que. Então, por exemplo, se eu quisesse falar que um gorila
é mais baixo que uma jirafa. Isso aí seria um comparativo de inferioridade. Perdão, de superioridade. É mais baixo que uma jirafa. Agora, se eu quisesse fazer de inferioridade, eu teria que dizer: um gorila é menos alto que uma jirafa. Então, aqui vocês podem construir frases tanto para o comparativo de inferioridade quanto de superioridade, utilizando aquelas estruturas que nós estudamos, ok? Os verbos saber e tener, nós estudamos aqui a diferença entre esses dois verbos, porque eles podem se confundir, assim, para nós como estudantes, como falantes de língua portuguesa também, né? Então pode causar uma certa confusão quando a gente está aprendendo espanhol. Mas basicamente a diferença entre os dois. A ver, se usa quando a oração não tem sujeito gramatical. Ou seja, quando a oração não tem sujeito, eu vou poder utilizar somente o haver. Se usado para expressar existência, ele verbo não vale plural. Então, quando eu utilizo o verbo haver no sentido de existir, o verbo ele não vai ao plural, ele fica no singular. Então, nós temos aqui exemplo: há muitos perros em la calle. Então, há muitos cachorros na rua. Então, como aí está falando, o haver está no sentido de existência, então ele não passou para o plural, permaneceu há muitos perros. Qual a diferença do haver para o tener? Tener se usa cuando el sujeto está explícito en la oración ou podemos saberlo por la terminación del verbo. Então, a diferença aqui mais básica é que enquanto eu na oração não tiver sujeito, eu vou usar o haver, o tener eu vou usar numa oração que tenha sujeito, certo? Então, essa é uma principal diferença aqui. Tener também se usado para expressar existência, el verbo concuerda con el sujeto. Diferente, né, ao contrário do haver. O haver, quando eu vou utilizar no sentido de existência, ele não vai para o plural. Já o tener, quando eu utilizo no sentido de expressar existência, o verbo ele vai concordar com o sujeito. Então, exemplo: tenemos um gato e um perro. Então, tenemos quem? Pela terminação do verbo, a gente sabe que é nosotros. Nosotros tenemos um gato e um perro. Então, tenemos aí, ele vai estar de acordo com o sujeito nosotros. Então, essa oração tem sim sujeito. Lembrando que aqui são explicações bem breves, e se vocês quiserem retomar explicações mais completinhas, vejam as videoaulas anteriores, tá? Aqui é para a gente ter uma revisão do que foi estudado e do que vai cair na prova, ok? Então, aqui a atividade de revisão de vocês tinha essa questão. Vocês tinham que simplesmente completar as orações, ler as orações abaixo e completá-las adequadamente, marcando o verbo haver ou estar. Ou seja, vocês tinham que simplesmente completar a oração marcando qual verbo adequado para cada uma delas, lembrando claramente da existência da diferença entre o haber e o tener. Então, vamos lá. En la escuela hay o tiene laboratório de informática. Então, primeira coisa, essa oração tem sujeito? Se a gente for analisar, ela não tem, certo? Porque em la escuela, ela indica um lugar. Então, ela indica um lugar em que existe alguma coisa. Então, nesse sentido aqui, eu vou usar o hay. Por quê? Porque a oração não tem sujeito. E nesse caso, como o haber está no sentido de existir, ele não passa para o plural. Então, fica en la escuela hay laboratório de informática. Frase 2. La escuela hay o tiene excelentes professores. Nessa frase, agora sim, eu tenho um sujeito. Quem é o sujeito da oração? La escuela. Então, aqui eu vou usar o tener. La escuela tiene excelentes professores. Então, observem aí que o tener está concordando com o sujeito da oração, que é la escuela. Frase 3. La língua espanhola hay o tiene semelhanças com o português. Então, tem sujeito essa oração? Se a gente fizer uma análise dela, tem sim. Seria o sujeito la língua espanhola. Dessa forma, eu já sei que eu vou usar o tener. Então, la língua espanhola tiene semelhanças com o português. Frase 4. En la língua espanhola hay o tiene muitas variações. Procurando o sujeito dessa oração, a gente vê que não há, porque em la língua espanhola está especificando alguma coisa, mas não é o sujeito da oração. Então, nesse caso, eu vou usar o hay. Em la língua espanhola, hay muitas variações. Beleza? Então, a diferença entre os dois, ela é bem tranquila. É só mesmo ter cuidado aí ao analisar a frase.
Outro ponto que nós vimos, que eu não vou aprofundar muito, eu vou aqui relembrar com vocês, que foi que a gente estudou, mais uma vez, para vocês estudarem com mais precisão, quiserem uma visual mais completa, veja as videoaulas que ficaram disponíveis anteriormente. Então, aquí nos vimos los pronombres interrogativos. Nosotros estudiamos que cuando queremos hacer preguntas en que necesitamos de respuestas más completas, nosotros tenemos que utilizar algunas palabras más específicas, que são os pronombres interrogativos, ou seja, quando a gente quer fazer uma pergunta que não seja só, que não tenha como resposta somente sim ou não, quando a gente quer fazer uma pergunta mais complexa, nós vamos recorrer aos pronomes interrogativos, tá? Então, alguns desses pronomes que a gente viu foram quanto ou quantos, quanto ou quantas, de acordo com o que ele acompanhar, ele vai sofrer variação. Quem ou quienes, né? Quem singular, quienes plural. O que, só tem essa forma. Qual ou quales, de acordo com o que acompanhar, se for singular no plural. Como, quando, donde e foram esses, certo? Observem que todos eles têm um acentozinho. Eles llevan la tilde. Por quê? Porque são pronomes interrogativos. Então, a gente estudou que, nesse caso aqui, os pronomes interrogativos, eles vão levar um acento, tá? Para indicar essa interrogação ou exclamação. Nesse caso aqui que a gente estudou é de interrogação, tá? Outra coisa que a gente estudou também, a diferença dos porquês. Existem 4 porquês na língua espanhola, que são esses aí que vocês estão vendo. Primeiro porquê separado y con acento es la unión entre la preposición por y el pronombre interrogativo que se debe usar únicamente para hacer preguntas directas ou indirectas. Então, para fazer perguntas diretas, que são aquelas perguntas sinalizadas com os pontos de interrogação no início e no final da frase, como a gente estudou, ou perguntas indiretas, que são perguntas que não levam aqueles pontos de interrogação, mas que elas trazem uma dúvida, elas carregam uma dúvida e por isso elas são interrogativas. ¿Por qué separado sem acento? Puede ser la unión entre la preposición por y el pronombre relativo que no debe acentuarse. Entre estos dos elementos pueden ir los artículos el, la, los, e las e lo. Então, aqui, esse porquê sem acento separado, ele é a união entre a preposição por e o pronome relativo que. El otro porquê, porque junto com acento é sustantivo, por lo que tiene singular e plural, se assemelha a motivo, razão. Então, esse porquê aí, quando a gente fica na dúvida se nós devemos utilizá-lo ou não, é só fazer a substituição. Se ele for substituível por motivo ou razão, então é porque é esse o porquê que nós devemos utilizar. E o último porquê é o porquê junto sem acento, se utiliza para explicar la causa de una ideia principal. Então, para dar a explicação, a justificativa de alguma coisa, eu vou usar esse porquê junto sem acento. Donde com acento sem acento e adonde com acento sem acento, que a gente também estudou. Lembrando mais uma vez que o donde e o adonde com acento, eles são utilizados para fazer interrogações ou são utilizados em exclamações, tá? E sem acento a gente vai ver agora. Então, donde ou donde com acento sem acento, em que lugar? Então, ele significa basicamente em que lugar. A diferença é que, quando eu tenho uma pergunta ou uma frase exclamativa, ele vai levar o acento. Quando não, ele não vai levar esse acento, tá? Adonde e adonde, sem acento e com acento, significa el lugar al que se va. Então, o lugar ao que se vai. E aí, nas frases interrogativas ou exclamativas, ele leva acento, quando não leva acento. Era só essa a diferença, tá? Falei bem rápido, mas é para o vídeo não ficar muito extenso. E também porque vocês têm as videoaulas bem detalhadas, certo? Sobre todos esses temas. Então, nessa questão que vocês têm lá na revisão de vocês, tem assim, formula perguntas sobre a informação marcada em cada caso. Então, vocês já têm aqui algumas respostas, e a partir dessas respostas, vocês vão formular a pergunta. Como? Vocês vão colocar aqui pronomes interrogativos, para que essas perguntas estejam completas. Então, no exemplo, nós temos aí
a resposta é el año pasado estuve na Antigua. E a pergunta, então, seria, como é relacionado a tempo, a pergunta seria com o pronome interrogativo quando. Quando estuviste na Antigua, beleza? Então, a gente tem que observar aí como é a pergunta, ao que ela se refere para a gente utilizar o pronome interrogativo correto. Então, na segunda, eu tenho assim, el domingo vamos a ir al campo. A pergunta seria, então, aonde vais a ir el domingo? Por que aonde? Porque aonde indica aonde vai. Então, ele está dizendo para onde vai. Como ele está dando essa informação, eu vou utilizar aqui o aonde, lembrando com acento, porque é uma pergunta. 3. El novio de Carla es muy agradable. Então, para essa pergunta, eu vou utilizar o pronome como, com um acentozinho, sem esquecer, né? Como é o novio de Carla? Porque ele está perguntando como é o modo que é o namorado de Carla. E aí, eu vou utilizar, então, esse pronome interrogativo. 4, eu tenho assim, necessito 20 pesos. Relacionado a tempo, valor, enfim, custos, nós vamos utilizar o quanto. E nesse caso, o quantos ele vai variar porque o substantivo pesos é masculino plural. Então, eu tenho quantos pesos necessitas. Na 5, eu tenho assim, normalmente, estudo por la tarde. Então, está falando aqui de período de tempo. Quando se fala em período, quando estudas. 6. Ramon está em la playa. O lugar em que está. Então, eu já lembro que, onde está Ramon? 7. Necessito um cuchillo para la carne. Para que necessitas um cuchillo? Esse a gente estudou o que, né? O pronome relativo o que. A gente não tinha estudado ele junto com o para. Mas aqui nesse caso nós precisaríamos usar os dois. Para que necessitas um cuchillo? Necessito um cuchillo para la carne. 8. No pude venir anoche. Estava cansado. E aí eu vou perguntar o motivo. Para perguntar o motivo, por que separado com acento, no pudiste venir anoche. 9. Vivo en Quito desde 1999. Desde quando vives em Quito? Então, aqui a gente usou o quando, né? Mas nesse caso aqui ele vai pedir o desde, certo? Porque na resposta ele tem um desde. Então, desde quando vives em Quito? 10. Martina é de Bolívia. De onde é Martina? Então, eu quero saber de que lugar ela é. E por isso eu vou usar o donde. E o de, como a gente vê na pergunta, diz de Bolívia. Então, a gente vai precisar usar esse de também aí na resposta. Na pergunta, perdão. Os artículos foi o último tema que nós estudamos. Bem simples também. Eu já coloquei aí do lado a tabela com os artigos. Lembrando que existe um outro artigo, o artigo neutro, mas ele não vai ser estudado agora por vocês, tá? Nesse tema nós estamos artigos determinados e os indeterminados, ou os artículos definidos ou indefinidos. Então, essa é uma classe de palavras, né, da língua espanhola, dividida dessa forma que nós estamos vendo aí. E os artículos determinados e indeterminados sempre vêm antes de los sustantivos. Se relacionam com os substantivos concordando com seu gênero, masculino ou feminino, e seu número, singular ou plural. Ou seja, os artigos determinados e indeterminados, eles vêm sempre antes dos substantivos, tá? Então, eles acompanham os substantivos. E eles também se relacionam com esses substantivos, estando de acordo com eles, tanto em gênero, masculino ou feminino, quanto em número, que é o singular e o plural. Então, se, por exemplo, se o substantivo é caça, eu tenho que usar lá caça, porque caça é feminino singular. Agora, se são caças, eu tenho que usar lá as caças, porque caças é feminino plural. E assim, todos eles vão seguir essa regra, tá? Eles vão concordar com o substantivo. Outra coisa que nós vimos é para que se usa os artículos determinados e os indeterminados. Então, os artículos determinados se usam para indicar algo identificável por el hablante y el oyente entre un conjunto. Também são utilizados antes das fórmulas de tratamento, ou seja, os artigos determinados eles são utilizados para indicar algo que é identificável, que é determinado, certo? E eles também são utilizados antes de pronomes de tratamento. Já os artículos indeterminados se usam para identificar algo não identificável entre um conjunto.
Então, contrário aos artigos determinados, os indeterminados eles vão se referir a algo que não é identificado em um conjunto, certo? Isso fica melhor da gente entender na prática, que a gente vai fazer já já. Lembramos também que, diferente do português, que tem as contrações entre preposição e artigo, no espanhol só temos duas contrações de artículos, que são al, que seria o referente ao do português, e o del, que é o referente ao do português. Então, só temos esses dois tipos de contrações. O restante é uma formação de artigo mais outra partícula. Regras de eufonia, de forma bem rápida também, né? Porque nós temos esse vídeo, lembrando mais uma vez para vocês aí. Essa regra de eufonia, o que significa isso? É que cacofonia significa um mau som, um som ruim que é produzido que não agrada aos ouvidos. Para evitar a cacofonia, existem algumas regras de eufonia. Então, uma dessas regras é essa daqui que a gente viu na nossa aula. Delante de sustantivos femininos em singular que iniciam com A ou HA tônica, se deve usar o artículo masculino. Exemplo, eu tenho assim, el águila, un nada, el aula, un hacha. Por que eu coloquei aqui todos esses substantivos são femininos, mas diante deles eu coloquei artigos masculinos. Por quê? Porque se eu dissesse assim, la águila, isso causa cacofonia, que é um som desagradável. Una hada, la aula, un hacha. Nacha. Então, para evitar esse mau som, essa malformação de som, eu vou trocar o substantivo feminino por masculino. Então, por isso eu tenho el águila, o nada, el aula, o nacha. Agora, essa regra não se aplica às duas letras que começam com la tônica. Então, por exemplo, quando eu vou falar da letra H, que é H em espanhol, eu vou usar la A e la H, certo? Ela não entra nessa regra, essas duas palavras. E tampouco se aplica quando o artículo precede um adjetivo. Então, por exemplo, eu tenho um artigo adjetivo. Se eu tiver um artigo e um adjetivo, essa regra não se aplica. Então, la alta mujer, alba mañana. Bem rápido, né, gente? Mas vamos ver aqui nesse exemplo, nessa atividade aqui que eu deixei para vocês lá na atividade de revisão. É um exercício bem interessante porque aqui nós vamos conseguir identificar melhor quando nós devemos utilizar o artigo determinado e quando devemos utilizar o indeterminado. Porque tem diferença, né? Quando eu estou falando de algo específico, de algo conhecido, ou seja, de algo determinado, eu vou usar os artículos determinados. Quando não, quando é o contrário, eu vou usar os artículos indeterminados. Então, vamos observar aqui. Na primeira, um exemplo. Chihuahua es una ciudad de México. Então, por que eu utilizei uma? Porque existem várias cidades no México. Eu estou falando de uma em um conjunto. Então, eu uso una ciudad de México. Beleza? Na próxima, he visto una película de acción. El personaje principal era um detective. Por que eu tenho essa resposta? Primeiro, ele fala assim, ele ou ela, né? He visto una película de acción. Eu não especifico que película é essa, que filme é esse. Então, por isso eu uso indeterminado aqui. Agora eu estou falando do personagem principal de um filme que eu já sei que filme é. Eu já sei do que eu estou me referindo. Por isso eu utilizei el personagem principal de aquela película. Então, por isso eu uso aí o determinado. Quando chego no final, era um detetive. Por que um detetive? Porque ele não especifica, não dá mais informações sobre esse detetive. Então, ele vai usar simplesmente aí um artigo indeterminado. Na terceira, eu tenho assim. La nueva película de Fernando Trueba es muy buena. Por que lá? Porque eu estou especificando que película, ou seja, que filme é esse. É um filme de Fernando Trueba. Então, por isso, eu vou utilizar lá, que é artigo determinado. 4. Sou enfermeiro e trabalho no hospital. Eu não especifico aí qual é o hospital, eu simplesmente digo que é um hospital que eu trabalho, eu não disse qual. Então, por isso eu usei aí artigo indeterminado. 5. Estou lendo um livro sobre el rei Juan Carlos. Então,
estou lendo um livro, porque um livro eu não especifico mais nenhuma informação sobre o livro, eu não digo o nome nem nada, então vou utilizar artigo indeterminado. Sobre ele, rei Juan Carlos. Então, o rei é uma pessoa específica, eu sei a quem eu estou me referindo, então por isso eu uso artigo determinado. 6. Que é isso? Isso na televisão portátil? Eu vejo uma coisa, me espanto e pergunto o que é isso. E aí, como eu não tenho certeza do que é aquilo, eu não conheço, eu digo, é uma televisão portátil, por isso então eu uso um artigo indeterminado. Na sede eu tenho assim, quem é o primeiro-ministro? Eu sei a qual primeiro-ministro, assim, de que lugar, o primeiro-ministro de que lugar eu me refiro. Então, por isso que eu utilizo ele primeiro-ministro, que é artigo determinado. 8. Carmen trabalha em um hotel. É recepcionista. É o mesmo exemplo anterior. Eu não especifiquei qual é o hotel, do mesmo jeito que eu não especifiquei qual é o hospital. Então, como eu não especifiquei o lugar em que trabalho, só disse que era um hotel, então, artigo indeterminado. 9. La novia de Arturo es brasileña. Aqui é bem mais fácil de identificar, porque eu sei quem é La novia de Arturo, é a namorada de Arturo, então por isso eu vou usar artigo determinado. El sol es uma estrela. Então, el sol é um nome próprio, né, identificável, eu sei de quem eu estou me referindo, eu sei o que é o sol. E eu digo uma estrela por quê? Porque existe um conjunto de estrelas e dentro desse conjunto existe o Sol, que é uma estrela, uma dessas del conjunto. 11. Paco é um nome espanhol. Então eu tenho aí um conjunto de nomes espanhóis e Paco é um deles. Então por isso eu vou utilizar o artigo indeterminado. 12. Onde está Carlos? En la cocina. Então, alguém pergunta para alguém, onde está Carlos? E a pessoa responde, na cozinha, que aqui em espanhol, em la cocina. Então, por que eu vou usar o lá? Porque eu sei a qual cozinha eu estou me referindo, eu conheço essa cozinha. Então, por isso eu vou utilizar artigo determinado. 13. Vivo nel centro de Lima. Então, eu sei a que centro eu me refiro, eu sei o que é o centro de Lima, por isso eu vou me referir a esse centro com ele. 14. La moto de Pedro é italiana. Eu conheço a moto é de uma pessoa que eu conheço, que está determinada, então por isso o artigo determinado. E a última, la luna gira alrededor de la Tierra. Então, lua e terra são nomes determinados, por isso eu vou utilizar aqui artigo determinado. Então, gente, quem tiver alguma dúvida sobre algum conteúdo, quiser rever as aulas, certo? As aulas estão disponíveis ainda, vocês podem revê-las. Enfim, e vejam também a revisão. Aqui eu fiz um resumo de tudo que a gente viu, certo? Por isso que foi bem mais sucinto, mas, como eu falei, recorram também aos vídeos anteriores, às videoaulas, se vocês sentirem necessidade, ok? Entonces es eso. Hagan la prueba con calma, ¿sí? Que todo va a pasar bien. Y es eso. Besos. Hasta la próxima.